existe uma ordem de seres que escapa da rede de nossos empreendimentos científicos e do pensamento racional: os anjos. Eles habitam na periferia da existência humana, desde a criação dos mundos até a prisão de Satanás no livro do Apocalipse. Os anjos estão lá, ajudando, observando e moldando o próprio curso da história. Esses mensageiros celestiais são protetores, mensageiros e ministros, e sua natureza desafia os limites do entendimento humano. Os anjos, conforme retratados ao longo dos tempos, não são puramente etéreos nem totalmente compreendidos. Eles são uma mistura paradoxal do familiar e do insondável. Frequentemente, os imaginamos como criaturas estranhas, ou até mesmo como seres delicados e floridos, mas notou-se que os anjos frequentemente começam suas mensagens com a frase "não temas" ou "não tenha medo". Essa frase aparece com frequência nas Escrituras, quando os anjos são enviados por Deus para entregar mensagens aos indivíduos. A presença de um anjo era frequentemente avassaladora e assustadora para aqueles que a experimentavam. Daí a necessidade de tal introdução tranquilizadora. Por exemplo, no Evangelho de Lucas, um anjo aparece aos pastores para anunciar o nascimento de Jesus, dizendo: "Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo." Vemos isso em Lucas 2, versículo 10, quando o anjo Gabriel aparece a Maria para anunciar que ela dará à luz a Jesus. Ele diz: "Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus." Vemos isso em Lucas, versículo 30. No Antigo Testamento, quando um anjo fala com o profeta Daniel, ele frequentemente começa com palavras semelhantes, como "não temas, Daniel", em Daniel 10, versículo 12. A repetição de "não temas" em encontros com anjos sugere que sua aparência não era apenas sobrenatural, mas também que suas mensagens eram frequentemente de tal magnitude que poderiam potencialmente causar medo. A Bíblia nunca nos diz que os anjos deixaram de existir após os dias dos profetas ou os dias em que a Bíblia foi escrita. Na verdade, é o contrário. A Bíblia nos revela no livro do Apocalipse que haverá mais atividades angélicas nos últimos dias. O livro do Apocalipse menciona anjos mais do que qualquer outro na Bíblia. O Apocalipse é um livro profético que inclui numerosas referências a anjos e suas atividades nos eventos do fim dos tempos. Os anjos são retratados como mensageiros, executores do julgamento de Deus, adoradores de Deus. No livro do Apocalipse, vemos anjos servindo como protetores, reunindo os eleitos, supervisionando a natureza. Um anjo tem poder sobre o fogo em Apocalipse 14, 2 a 18, enquanto outros controlam águas e a terra em Apocalipse 16, 5. Vemos 3 anjos pregando o Evangelho eterno em Apocalipse 14. Anjos anunciam julgamentos iminentes e a queda da Babilônia em Apocalipse 14, 6 a 8. 7 anjos derramam taças da ira de Deus, que são as últimas pragas, em Apocalipse 16, 1 a 17. 7 anjos tocam as trombetas que trazem pragas e julgamentos em Apocalipse 8, 6 a 13. Um anjo libera gafanhotos demoníacos do abismo em Apocalipse 9, 1, 3. Outro anjo prende Satanás por 1000 anos em Apocalipse 21 a 3. Anjos selam os servos de Deus em suas testas em Apocalipse 7, 2 a 3. Anjos liderados por Miguel envolvem-se em guerra contra forças demoníacas em Apocalipse 12, 7 a 9. Anjos guardam os portões da Nova Jerusalém e os abrem em Apocalipse 21, 12. O livro do Apocalipse, essa grande tapeçaria de visões apocalípticas, mostra os anjos não como observadores silenciosos, mas como agentes cruciais nos eventos dos últimos dias. É como se no clímax do caos do mundo, quando a humanidade está presa pelos estertores de sua queda final, a atividade desses seres celestiais se tornasse mais pronunciada. Eles são os arautos do profundo e da importância da realidade última. E agora, neste dia presente, no ano de Nosso Senhor, os anjos estão aqui. Anjos estão presentes. Anjos estão trabalhando nos bastidores. Hoje, quero revelar algo que encontrei bastante estranho sobre os anjos.
Há um versículo bíblico que nos revela a realidade de que os anjos estão aprendendo. Para algumas pessoas, a percepção é de que os anjos sabem todas as coisas. Eles não sabem, eles estão aprendendo. As profundezas da sabedoria de Deus são insondáveis. Não é de admirar que a Bíblia diga que ele habita em uma luz insondável. Deus está envolto em mistérios, e nenhuma criatura pode entender ou esgotar quem ele é. Só conhecemos a dimensão de Deus que nos é revelada, e isso é algo com que nós, humanos, precisamos nos reconciliar. Não podemos entender as profundezas de Deus. Lutamos para entender os seres humanos. Então o que faz você pensar que pode entender completamente um Deus que é eterno? Um Deus que é eterno. Um Deus que não é limitado pelo espaço, tempo ou matéria. Um Deus que nunca teve um começo. Um Deus que nunca terá um fim. Um Deus que é o começo e que é o fim. Um Deus que é descrito como usando a terra como um escabelo. Nossas mentes não têm a compreensão para entender totalmente Deus e seus planos, e somos lembrados disso repetidas vezes. Isaías 55, 8 e 9. Pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Só a humildade permitirá que você entenda isso. Não posso entender totalmente a Deus. Não posso entender completamente seus planos. Ele está acima dos meus processos de pensamento. Você vê as coisas da terra, mas Deus vê as coisas de cima. Você vê as coisas que estão acontecendo aqui e agora, mas Deus vê as coisas que estão acontecendo aqui e agora, e as coisas que acontecerão daqui a 40 anos por causa do que está acontecendo agora. Sua perspectiva e a perspectiva de Deus são duas diferentes. Deuteronômio 29, 29. As coisas secretas pertencem ao Senhor, nosso Deus, mas as coisas reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras desta lei. Somente Deus é onisciente. Ele sabe tudo. Ele é sábio. Ele é onividente. Surpreendentemente para as pessoas, os anjos não são oniscientes. Essa é a verdade. Eles não sabem todas as coisas. Certos mistérios de Deus são ocultos deles, até este momento. Os anjos não podem dar a descrição perfeita de quem Deus é. Isso não te surpreende? Que essas criaturas eternas da criação de Deus estão aprendendo? Os anjos viram tantas coisas ao longo da história da humanidade. Eles assistiram à própria história da humanidade se desdobrar diante deles. Eles assistiram à própria criação da humanidade quando Deus disse: haja luz, e houve luz. Quando Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e separe as águas das águas. Eles estavam assistindo quando Deus disse: ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar, e apareça o elemento seco. E assim foi. Eles estavam assistindo quando Deus disse: produzam as águas abundantemente seres viventes, e aves que voem sobre a terra, no firmamento do céu. Eles estavam assistindo quando Deus disse: produza a terra seres viventes conforme a sua espécie, gado, répteis e animais selvagens da terra, conforme a sua espécie. Eles estavam assistindo. Os anjos estavam assistindo quando Deus criou o homem à sua imagem. Os anjos estavam assistindo quando a humanidade caiu e foi expulsa do Jardim do Éden. E o querubim foi colocado ao leste do Jardim do Éden, com uma espada flamejante. Os anjos estavam assistindo. Os anjos estavam assistindo quando as comportas do céu se abriram, e apenas 8 pessoas em todo o mundo sobreviveram na Arca de Noé. Eles estavam assistindo quando o Senhor fez chover enxofre e fogo em Sodoma e Gomorra. Eles estavam assistindo quando a água se transformou em sangue, quando vieram as rãs, os piolhos, as moscas, as úlceras, os gafanhotos e a escuridão sobre o Egito. E eles têm observado você e eu, e a Bíblia nos diz isso. Eles estão aprendendo. 1 Pedro 1:10-12. A respeito desta salvação, os profetas que profetizaram acerca da graça que vos seria dada, indagavam e investigavam, procurando saber qual seria o tempo e quais as circunstâncias a respeito de Cristo, indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava.
ao testificar de antemão os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam. A eles foi revelado que não era para si mesmos, mas para vós, que ministravam essas coisas, que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas que até os anjos anseiam perscrutar. Eles estão aprendendo. Vários profetas foram inspirados por Deus a falar a respeito da vinda de Cristo para redimir toda a raça humana do pecado. Eles viram essa visão gloriosa no Espírito e se esforçaram tanto para saber quando e como tudo isso aconteceria, mas eles não obtiveram o quadro completo. Os profetas viram apenas vislumbres, viram apenas o que Deus permitiu que vissem. Considerando esta salvação, quando você olha para as profecias do Antigo Testamento, elas abrangem milhares de anos, e Pedro está deixando claro para o corpo de Cristo, você e eu, que essas profecias não foram apenas compostas por meros homens, mas foram inspiradas pelo autor da Bíblia, o Espírito Santo. Nos 39 livros do Antigo Testamento, há mais de 100 profecias messiânicas, e Jesus cumpriu cada uma delas. Através da vinda de Jesus, um dos maiores mistérios da Bíblia foi cumprido, o mistério da salvação. Não há como um homem ter escrito a Bíblia. A precisão da profecia bíblica é assustadora. Os profetas do Antigo Testamento viveram sob a lei, mas tiveram um vislumbre do maravilhoso futuro que você e eu podemos e estamos vivendo hoje. Mesmo os anjos do céu eram apenas espectadores desses grandes eventos. Nossa salvação e redenção foram mantidas como um mistério, até mesmo dos anjos. Eles só podiam observar o quão grande é o amor de Deus pela humanidade. Esta é uma verdade incrível e motivo para celebrar o dom de nossa salvação por Jesus Cristo. Os anjos desejam entender a graça, a misericórdia, o amor e a fé de nossa salvação. Eles estão observando. Eles estão observando. Eles estão observando. Romanos 16, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, de acordo com a revelação do mistério que foi mantido em segredo desde o princípio do mundo, o mistério da salvação. Embora os profetas tenham indagado a Deus sobre seu plano para a humanidade, Deus o ocultou deles e também de seus anjos. Nós somos testemunhas e estamos vivenciando essas coisas que Deus manteve em segredo desde a fundação do mundo. Os anjos aguardavam com expectativa ávida saber qual era a intenção suprema de Deus para a humanidade. Somos nós a quem ele revelou isso. Embora os anjos tenham testemunhado a redenção do homem quando Deus a trouxe à realização, a Bíblia só pode descrever que eles desejam perscrutar isso. Isso ocorre porque eles não foram autorizados a fazer parte da agenda de Deus para a humanidade. Os profetas também, que indagaram a Deus sobre a redenção do homem, foram lembrados de que receberam uma mensagem de esperança para a geração vindoura, que somos nós. Somos aqueles que vivem em algo que antes era um mistério. Está claro que os espíritos que governam esta era, mencionados em 1 Coríntios 2:8, não entenderam o significado da crucificação de Cristo. Portanto, parece razoável que o plano de Deus se manteve em segredo, até mesmo dos anjos que lhe eram fiéis. Hebreus 11:13. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas tendo-as visto de longe, e tendo-as saudado, e confessado que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Hebreus 11:39 e 40. E todos estes, embora tenham obtido bom testemunho pela fé, não alcançaram a promessa a Deus, tendo providenciado algo melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Hebreus 11:13 e Hebreus 11:39 e 40, e 1 Pedro 1:10 a 12, fazem-nos quase sentir pena desses profetas, pois eles viram a graça que desfrutaríamos, mas eles mesmos nunca a viveram. O mistério da salvação, meu amigo, não leve sua salvação levemente. Somos instruídos a trabalhar em nossa própria salvação, com temor e tremor. Não a trabalhar pela salvação, mas a trabalhá-la. Em outras palavras, uma vez que você é salvo pela graça, leve sua salvação a sério. É um grande presente que até os anjos desejam perscrutar.
Os anjos ficaram completamente admirados que Jesus, sendo o Filho de Deus, pudesse vir a nós em forma humana e suportar tanta perseguição para nos salvar eternamente. Eles pensaram nos sofrimentos que Cristo suportaria e na glória que se seguiria. Através da redenção, nos tornamos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Mas os anjos estão longe dessa realidade. Romanos 8:17. Os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Eles não têm o Espírito Santo. Eles foram feitos apenas como seres imortais. Portanto, eles estão aprendendo sobre Deus de nós, porque somos filhos e filhas de Deus por adoção. Somos o templo de Deus e o Espírito Santo reside dentro de nós. É uma grande bênção e privilégio que Deus escolheu nos glorificar quando éramos os menos dignos de tal reconhecimento eterno. Recebemos a esperança da glória eterna e podemos nos aproximar de Deus como nosso Pai. Os anjos não têm esses privilégios, então eles se maravilham com o amor multifacetado de Deus por nós. Nunca se esqueça do amor de Deus por você.